primeira vez hoje? Glória a Deus. Tem mais alguém? Seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Foi a melhor escolha que você fez hoje, foi ir à casa do Senhor. Eu gostaria que você que está com a palavra, abra comigo no Evangelho de Lucas. Aleluia. Capítulo 19. Estava vendo duas mensagens, mas a outra preferi deixar para semana que vem, se assim o nosso Deus permitir. Amém? Louvado seja Deus. Todos já encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Amém? Aleluia. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Amém? Pergunte aí para o irmão do seu lado: você tem alguma necessidade? Aleluia. Pois Zaqueu, ele mostra o quanto ele necessitava de algo, o quanto ele necessitava ver quem era Jesus. Tão somente porque dentro de nós sempre há um grande vazio, e esse nosso vazio não é um vazio físico, é um vazio na alma. E quando o homem sente o vazio, ele sempre procura preencher essa necessidade com muitas coisas que o mundo oferece. Mas por um pouco de tempo ele até pode se achar que aquele vazio que ele sentia foi preenchido com alguma coisa. Só que aquele preenchimento do vazio dele é muito breve e logo vai passar. Assim, Zaqueu, ele tinha essa grande necessidade em sua vida de ver quem era Jesus. Porque Zaqueu, ele era um homem rico, ele era um dos maiorais lá no Império Romano, e ele era um cobrador de imposto, e ele muito enriqueceu, porque ele cobrava além daquilo que era devido ser cobrado, e ele era taxado como ladrão. Ninguém gostava dele, todos odiavam a ele. E ele começou a sentir que ele precisava mudar totalmente aquela situação. Ele precisava mudar totalmente aquele quadro que era algo horrível para a vida dele. Porque imagina só, de repente você é uma pessoa que dá calote nos outros, é uma pessoa que compra e não paga. Aí de repente você vai passando na rua, aí a sua fama já tem se espalhado, porque já disseram: aquele fulano ali, ele é uma pessoa que ele compra e não paga. Aí quando ele vai passando em qualquer lugar, quem conhece ele já começa a taxar ele, dizendo: ó,
ao velhaco. Mas a pessoa ela tem que procurar mudar essa situação. Ele tem que procurar resolver aquele problema, pagando aquela dívida que ele tem, para que ninguém mais venha taxar ele de velhaco. Zaqueu era um homem assim, não porque ele comprava e não pagava, era porque ele roubava as pessoas através dos impostos que ele cobrava. Mas aquilo ali começou a importunar a Zaqueu. Zaqueu, eu creio, isso é um pensamento meu, eu creio que ele disse: não posso mais viver assim nessa vida, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo. E já ouvi muitos falarem da fama de Jesus Cristo, que ele é um homem poderoso, que ele faz milagres, que ele faz grandes proezas, ele cura os cegos, ele cura os enfermos, ele ressuscita mortos. Então eu creio que ele pode mudar a minha vida, ele pode saciar essa necessidade que eu sinto dentro de mim, esse vazio que eu sinto dentro de mim, ele pode preencher. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E Zaqueu, ele foi buscar a Jesus de todo o seu coração. Por ele ser um homem de pequena estatura, até comparo ele, quando eu vejo um senhor que mora ali, sempre está na feira com um carrinho de mão, banhando verduras, tudo, né? Eu me lembro logo de Zaqueu. Aí eu fico imaginando que Zaqueu é mais ou menos no porte daquele homem. Para ele ver Jesus, ele teve que subir em um sicômoro, uma árvore grosseira, uma árvore espinhosa, mas a necessidade dele era tão grande, mas tão grande, que ele não mediu esforços, ele conseguiu chegar até a altura que dava para ele ver Jesus quando fosse passando ali pelo caminho. E Jesus, ele nunca andava sozinho. Além dos seus discípulos, Jesus andava com uma grande multidão, porque todos tinham necessidades e precisavam que Jesus viesse a suprir as necessidades dele. Amém? Amém. Aleluia. Verso 4, melhor dizendo. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de ver, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aleluia. Que convite maravilhoso, que convite abençoado. Jesus hoje diz para você: desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Deixe Jesus Cristo entrar na sua casa, porque quando Jesus entrar na sua casa, Jesus Cristo vai mudar a tua situação. Jesus Cristo vai fazer de você uma pessoa feliz. Deixe Ele entrar na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sei que muitos não abrem a porta para Jesus entrar. Também Jesus, se ninguém abrir a porta, Jesus não vai entrar. Jesus só entra se abrirem a porta para ele. Jesus, ele é super educado, ele é manso. Aleluia. E ele, quando vai passando ali, aí ele para e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eita, aqui Zaqueu, eu creio que Zaqueu, ele desceu a toda pressa e perguntando: como é que ele me conhece? Porque ele me
Amém? Ele sabe todas as coisas. E Ele é também onipotente. É o Deus Todo-Poderoso. Aí, quando Jesus faz esse convite para Zaqueu, eu creio que muitos ali disseram: como é que ele chama esse ladrão que rouba a gente, quando ele vem cobrar os impostos para ir na casa dele? Esse homem não pode ser de Deus, porque se ele fosse o homem de Deus, ele não ia chamar um injusto. Mas só que quem falava isso era muito pior do que Zaqueu, que não vê os erros dele, só vê os erros dos outros. E assim você tem que parar de olhar para os erros dos outros e olhar para os seus próprios erros. Porque quando você faz isso, quando você reconhece que você errou, que você é um pecador e que precisa do perdão, aí você vai até Jesus. Você sobe, se possível, até em cima do maior edifício que tiver neste mundo, tão somente para ver Jesus. Amém? Amém. Porque é muito fácil nós olharmos os erros dos outros, mas devemos olhar não os erros dos outros, mas os nossos erros, porque nós somos falhos. E adiante dos nossos erros, quando nós percebemos que erramos, que nós temos que nos humilharmos e pedirmos perdão a Jesus Cristo, e automaticamente Ele nos perdoa. Amém? Aleluia. Verso 6: Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aleluia. Todos os que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Está vendo? Porque eles murmuravam, porque Jesus foi se hospedar na casa de um pecador. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Jesus, Ele ama todos, mas acontece que, assim como Zaqueu, que ele era um homem riquíssimo, tem muitos ricos que eles não abrem a porta para Jesus. E Zaqueu abriu a porta de sua casa para Jesus entrar. E isso mostra o quanto Jesus, Ele tanto é dos ricos como é dos pobres. Porque se a salvação fosse dada tão somente aos ricos, porque tem dinheiro, aonde ficariam os pobres? Mas Jesus tanto veio para o pobre como veio para o rico. Aleluia. Aí murmuravam de Jesus. Verso 9. Aleluia. Aliás, 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aleluia. Olha só, Jesus não pediu para Zaqueu como ele pediu para o jovem rico. O jovem rico queria salvação, e Jesus disse: pega tudo que tu tens, vem e dá aos pobres, e segue-me e terás um tesouro nos céus. E aquele jovem rico entristeceu-se e saiu, foi embora. O coração daquele jovem rico estava tão somente na sua riqueza. Aí vem Zaqueu com toda a sua riqueza. A ele, diante de todos ali, ele olha para Jesus e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes
eu vou largar mão de toda a riqueza praticamente, porque hoje entendi que o Senhor entrou na minha casa para mudar o meu caráter, para mudar a minha vida, e ninguém mais irá me chamar de ladrão, porque eu vou restituir a todos quanto eu roubei. Aleluia. Olha só a sinceridade do coração de Zaqueu, e é isso que Jesus se agrada, é da sinceridade do nosso coração. E ali Zaqueu ouviu uma grande resposta de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje, é hoje, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele não falou amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui a 15 dias, daqui um mês, daqui a um ano. Não, ele disse: é hoje. É hoje. É hoje que eu entrei aqui na tua casa para te trazer a salvação. E tem muita gente, eu creio que nesse momento está abrindo a casa para Jesus entrar e ouvir essa resposta. Porque você também é filho de Abraão, é filha de Abraão. Aleluia. Quando Jesus estava certo dia pregando, e uma grande multidão, chega uma mulher que ela andava encurvada, ela andava assim porque estava presa por um espírito maligno, mas aquela mulher, ela creu, foi até Jesus, e era sábado, e ali Jesus libertou aquela mulher que andava assim, de repente ela ficou normal e passou a andar normalmente como eu e como você. E todos murmuravam, não podia. Essa mulher vinha outro dia, temos 5 dias para se fazer milagre, mas acha que vir logo no sábado. A Jesus, conhecendo os pensamentos do coração dele, disse: vocês, quando é de manhã cedo no sábado, vão lá na manjedoura tirar o boi de lá e levar para o pasto. Vocês não são os primeiros a ir ali tirar água para dar de beber aos vossos gados. Porque não se podia fazer esse milagre na vida dessa filha, porque ela é uma filha de Abraão. E assim é como você hoje. Se você hoje entregar a sua vida para Jesus, você vai ser chamado de filho, de filha de Abraão. Aleluia. Louvado seja Deus. E Zaqueu abriu a porta para Jesus. E eu vou cantar esse louvor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais.
somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o teu bem maior. Vai fazer um milagre em você. Glória a Deus. Aleluia. E é hoje. O dia é hoje. Amém? Verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Essa passagem é maravilhosa. Senão hoje eu tenho que levar essa mensagem. E nessa mensagem de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, ela mostra muitas coisas. E você pode fazer muitas pregações em cima dessa mensagem. Jesus Cristo, Ele não veio buscar os sãos, porque os sãos não necessitam de médicos. Só quem precisa de médicos são aqueles que estão enfermos. É que vão a um hospital, a uma UPA, procurar um médico para saber qual o tipo de enfermidade que ele tem, para que ele possa ser curado. Mas Jesus, Ele veio buscar o perdido, e esse perdido era eu e era você, e Jesus nos achou. Aleluia. Não foi eu, não foi você que achou eu, foi Ele que nos achou. E hoje é dia de salvação. Hoje Jesus, Ele quer que você deixe Ele entrar na sua casa, assim como Ele entrou na casa de Zaqueu, e ali Zaqueu recebeu Jesus Cristo como Salvador da vida dele. Não só ele, mas toda a casa de Zaqueu. E a salvação começa logo por você, porque você sendo salvo, entregando a sua vida para Jesus, logo as pessoas verão a sua mudança, logo as pessoas verão o teu comportamento, que é um comportamento diferente, não é mais como antigamente. A tua esposa que devia sair no final de semana, logo quando você largava do trabalho às 6 horas da tarde, você já ia logo para os bares. Ao invés de ele voltar para casa, ele ia para os bares, encher a cara. E depois que você se converte, aí teu esposo vai vendo o quanto você é uma mulher de Deus, o quanto você é um homem de Deus, e o teu esposo, a tua esposa, vai querer também ser uma pessoa salva. Então, somente pelo teu comportamento, pelo teu bom testemunho, porque é o nosso bom testemunho que dá o direito de você ser salvo, e através de você a tua família ser salva. Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 e o 10 fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? A salvação não vem pelas obras. Zaqueu, ele fez boas obras quando ele disse para Jesus: resolvo restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei, a quem eu roubei. Foi
uma obra boa que ele fez, mas essa obra não poderia salvar a ele. Ele tinha que reconhecer o seu erro, o seu pecado e se converter para Jesus Cristo, entregar a sua vida para Jesus. Ele teve essa necessidade de preencher o vazio da sua alma, e o vazio da nossa alma só quem pode preencher é a presença de Deus. Não é nada nesse mundo. Aleluia. E hoje eu pergunto a você que está aqui, você que está aí nos assistindo pelo canal do pastor Damião, na tela do YouTube, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas hoje você deseja receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida. Você que tem esse grande vazio que nada preenche. Quando você preenche é algo momentâneo, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, o teu vazio será preenchido de uma vez por toda. Nunca mais você vai ter sede das coisas do mundo, nunca mais você vai ter sede de tudo aquilo que o diabo oferece para você, porque Deus ele tem o melhor para você. Deus tem um novo para a tua vida. Deus quer que você saia das coisas velhas e venha para o novo de Deus. E se você deseja receber Jesus Cristo, aceitá-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga a sua mão direita para o alto. A salvação é hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ah, meu irmão, eu ainda não estou preparado. Se você é uma pessoa que pensa dessa forma, você nunca estará preparado para receber Jesus Cristo. Vai terminar um dia você partir daqui e não deu tempo você se preparar para receber Jesus Cristo como teu Salvador. Por isso o melhor é você fazer isso hoje. É hoje. Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu abriu as portas da sua casa, abriu a porta do seu coração para que Jesus pudesse entrar. Aleluia. O mesmo você, de repente, já esteve na presença de Deus, já provou do novo do Senhor, mas devido às circunstâncias da vida, você deixou a presença de Deus, saiu e foi para o mundo. Você foi experimentar o amargo que o mundo oferece para você, mas hoje você tem a oportunidade de voltar para Jesus Cristo. E se você deseja fazer isso, sai do seu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. Você que está aí, dobre os seus joelhos aonde você estiver, peça perdão a Jesus Cristo, porque Ele quer fazer o novo na tua vida. Você que entregou a vida para Jesus Cristo, peça perdão pelos seus pecados. Procure uma igreja evangélica que verdadeiramente pregue a palavra, que pregue a salvação. Entregue a sua vida para Jesus. Ou de repente você está se sentindo fraco na fé, mas Jesus hoje quer renovar a tua fé. Jesus quer fortalecer a tua vida espiritual. Aleluia. Louvado seja Deus. E aonde você estiver, e você que está aqui, feche os teus olhos e peça para que Deus renove a sua fé. De repente você está cambaleando na caminhada, de repente você está pensando em desistir, sair da presença de Deus. Não faça isso. Jesus Cristo está voltando e a volta dele está cada vez mais próxima. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, eu intercedo ao Senhor por essa pessoa, meu Deus, que entregou a sua vida para ti, meu Deus.
que ela largou tudo para entregar a vida dela para o Senhor. Meu Deus, que o Senhor sustente ela com a tua destra fiel. Oh Deus amado, Deus querido, não deixe que essa pessoa, meu Deus, diante das circunstâncias, diante daqueles que irão chegar para ela e dizer se agora é crente, faça isso não, vamos curtir a vida é boa. Eu digo para você que a vida da gente só é boa na presença de Deus, e que o Senhor, meu Deus, abençoe poderosamente a vida dessa pessoa que te recebeu como Salvador, meu Pai. Perdoe os pecados dela, escreva o nome dela no livro da vida do Cordeiro. E essa pessoa que estava afastada, meu Deus,